Pronto. Servidores, servidoras e todos os colaboradores do Tribunal de Justiça, sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso podcast. Nosso tema hoje é comunicação não verbal. E nada melhor que o nosso convidado, Roger, é estagiário de pós-graduação de TETIC, Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça, e lecionou na Universidade Livre para de Ciência Humana, Unileu, um centro de estudos que nós temos aqui na cidade de Curitiba, que atende essa população portadora de deficiência. Roger, seja bem-vindo. Antes de mais nada, o que você tem a dizer sobre comunicação não verbal? Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos os telespectadores, sendo eles do Tribunal de Justiça do Paraná ou não, né? Quero iniciar aí nosso bate-papo agora um pouco a respeito do tema central do nosso bate-papo aí, do nosso podcast. Então, vamos lá, pessoal. Iniciando aqui. Bom, Vinícius, o que eu penso e você pensa pode ter uma distância, né, enorme entre os pensamentos, tá? Onde se faz necessário, né, ser realizado um alinhamento das ideias, correto? Vamos trocar em miúdos aí o seguinte, que toda comunicação não verbal, tá, ela é responsável por, no mínimo, 50% de tudo que ou eu, ou você, ou qualquer uma pessoa, né, tentar comunicar. Né? Não só a pessoa, mas também como sinais, etc. e tal. Sendo assim, a comunicação não verbal, tá, no meu entendimento, é a essência e todo o restante é a agregação, tá? E vice-versa. Bom, vou continuar aqui com uma explanação, tá? Uma exemplificação. Bom, hipoteticamente, vamos lá, Vinícius. Tenta visualizar aqui comigo um almoço, tá? Ou um jantar de uma família, tá? Com uma ascendência italiana, por exemplo. Com no mínimo 5 integrantes aí ou mais, correto? Bom, veja lá. Se isso ocorre sem um monte de gesticulação, né? Verbalização em um tom mais elevado, gargalhada, com tapas na mesa, os esbravejos no meio da conversa, algumas caretas, etc. e tal. Então, vamos lá. Simplesmente o que eu fiz agora? Através da minha comunicação verbal, desse exemplo, nada mais, nada menos que eu fiz surgir inconscientemente uma forma de comunicação não verbal, na imaginação de todo o cenário exemplificado e muito bem comunicado agora. Ou seja, eu comuniquei verbalmente, mas também comuniquei não verbalmente, porque você imaginou todo um cenário da narrativa, correto? Mas nem sempre a comunicação não verbal vem atrelada à comunicação verbal e vice-versa, como eu tinha comentado antes, né? Bom, veja, né? Será que isso também não poderia ser percebido sem ao menos eu falar, né? Verbalizar uma sequer palavra? Você consegue entender isso, Vinícius? Qual que é a tua opinião a respeito desse meu questionamento? De se isso também não seria possível ser percebido sem ao menos eu verbalizar sequer palavra da minha boca a respeito do cenário? É possível, né? Claro que sim. Por quê? Seria simplesmente eu pegar qualquer pessoa, ou você, tá? Que não faz parte dessa família, em questão do exemplo, no mesmo local onde elas estão, tá? Ou seja, ou você ia se entrosar, ou simplesmente demonstrar através de mais comunicação não verbal, timidez, nervosismo, ansiedade, desinteresse, através da linguagem corporal, ou às vezes até verbal, né? Aí nós mesmo uma estranheza, né? Talvez eu venha de uma cultura diferente daqueles indivíduos,
Exatamente. Olhar a porta, vou dar uma piscada para o colega, né? Vou reparar naqueles comportamentos, né, Roger? Exatamente. Então, é esse ponto que eu queria chegar, né? Então, vamos lá. Eu vou dar vou falar uma frase aqui e vou exemplificar com um trechinho aqui. Bom, eu vejo muita comunicação não verbal em tudo e em quase todos os momentos, se não em todos, tá? Então, vamos lá. Quero te contar meu segredo agora. Conta? Eu vejo comunicação não verbal. Já suponho esse segredo. Não, presta atenção no feeling do negócio. Eu quero te contar meu segredo agora. A pessoa me pergunta, conta. Eu vejo comunicação não verbal. A pessoa pergunta, nos sonhos? A pessoa pergunta, quando acordado? A pessoa pergunta novamente, com que frequência? A todo instante, all time. Ou seja, está em toda parte. Pegou a referência do filme? I see dead people. Né? Eu vejo pessoas mortas. Com que frequência? Entendeu? Querendo ou não, eu remetia a uma comunicação não verbal com esse exemplo. Sacou? Foi um trocadilho, mas para fazer uma comunicação não verbal através disso com uma forma inconsciente de fazer lembrar isso. Né? Então, a comunicação não verbal, além de tornar a própria comunicação eficaz, ela também tem um poder muito grande de eliciar a nossa memória afetiva, né, Roger? Exatamente. Então, vamos lá. Aprendeu com seus alunos? Oi? Isso você aprendeu com seus alunos? Perdoe interrompê-lo. Não, algumas coisas com a vida mesmo, né? Tanto profissional quanto familiar, social, né? No dia a dia, tá? Na experiência do dia a dia mesmo. Então, veja bem, se você pegou a referência, parabéns, né? Porque eu consegui atingir meu objetivo, que era através da minha comunicação verbal e não verbal ao mesmo tempo, eu fiz com que fosse visualizado o quão importantes são tanto a verbal quanto a não verbal, elas sozinhas ou em conjunto. Entendeu? Mas, claro, sempre em conjunto elas são muito mais assertivas, né? Pois assim a gente tenta evitar ao máximo, ao extremo, a dúbia interpretação, né? Na emissão de uma determinada mensagem. Certo? Tá certo, Roger. E antes da gente chegar um pouco no DETIC, né? Conta um pouco para a gente da sua experiência com Libras, também atuar, né? Um pouco da tua atuação aí com a galera com deficiência auditiva, deficiência de fala. Uhum. Então, eu tive pouca experiência lá com o pessoal com uma condição diferenciada, né? Na questão de audição, visual e auditiva, tá? Não, audição, visual e fala, né? Oral, né? Bom, eu tive alguns casos, assim, e é bem tranquilo, né? Porque eu sempre me saí bem com o público. Eu sou muito flexível, eu sou uma pessoa assertiva, né? Enfim, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: depende muito de como você, como eu acabei de explicar agora, depende muito de como você quer atingir o receptor, né? Então, a mensagem ela tem que ser passada de uma forma que você interpreta. Por exemplo, eu tive reparando isso e até numa conversa nossa em off, né? Eu tive comentando a respeito de, por exemplo, quando a gente vai escrever em um papel, a gente escreve da esquerda para a direita,
A gente lê da esquerda para a direita, correto? Veja bem, eu nunca tinha entendido isso, mas eu, conversando com o pessoal que fala em Libras, eu acabei entendendo. E para eles é independente, né? Mais vale o sinal, né, da mensagem que está sendo passada através de um gesto, né, enfim, do que da forma que está sendo passada, né? Eu aprendi que vale muito mais isso do que a forma, né? Então, por exemplo, se eu vou dar um oi para você em Libras, eu vou fazer o oi assim. Por quê? Porque estou escrevendo da esquerda para a direita. Mas você está vendo da direita para a esquerda, provavelmente. Tá? Não sei como está a configuração da câmera, mas se eu estivesse de frente para você, vocês estariam vendo da direita para a esquerda. Ao contrário, correto? E eu fiquei pensando, poxa, sempre me deu essa dúvida e eu resolvi tirar com o pessoal. Se eu faço assim, beleza, vocês entendem que é um oi. Mas e se eu fizer assim? Aí eles falaram, a mesma coisa. Entende? Porque o que importa para eles é a comunicação não verbal. É a gesticulação, é o sinal correto, né? O gesto correto, né? Curso e etc e tal, né? Eu acho que é assim, bobo, né? Ou idiota, estúpido, né? Etc e tal. Então, assim, inicialmente eu sempre tive um entrave com a questão de Libras, sinais, etc e tal. E comecei a conversar num papo descontraído com ele. E aos poucos eu fui pegando alguns sinais que eu tinha dificuldade de aprender, né? Como a gente sempre tem dificuldade com uma nova linguagem, sendo ela verbal ou não verbal, correto? Então vai muito da dedicação e de você entender a correta interpretação daquele sinal, daquela linguagem ou daquela, né, verbal ou não verbal. Então, aprendi, eu posso falar com certeza que aprendi bastante nesse tempo que dei aula lá com o pessoal de Libras, né, que exerce, né, as Libras, né? Então é muito bacana. E uma coisa que me surpreendeu muito, eu não via isso como verdadeiro, mas eu vivenciei, que é as pessoas que trabalham, né, diariamente com a Libra, quando ela tem essa condição, essa é uma dessas 3 condições que façam que ela precise utilizar, nem todas, tá? Nem todas conseguem fazer leitura labial e entender o que você está falando. Tá? E eu sempre achei que eram todas que eram assim, mas aí eu entendi que nem todas. Algumas não conseguem fazer a questão da leitura labial porque elas não têm eles não aprendem a fonética, e a maioria, né, não aprende a fonética e como escrever. O A, qual é o som do A, como é que pronuncia o A, entendeu? E a nossa língua portuguesa, ela é muito, muito, muito fonética, ela é muito som, né? Você comparar, por exemplo, com o alemão, né? Ou seja, né? Você mais pronuncia sons com a garganta do que com realmente o gesto de mover a língua, a boca, o maxilar, né? E as cordas vocais ao mesmo tempo. Então, isso me deixou bem, sabe? Nossa, não sabia, né? Que algumas pessoas, quando nascem já com, por exemplo, a surdez, tem essa dificuldade. Agora, muitas pessoas que perderam a surdez, perderam a audição, perdão, elas conseguem fazer a leitura labial, ou seja, então você consegue conversar com ela da mesma forma que eu estou conversando com vocês. Porém, você tem que lembrar que ela não é fluente na tua língua. Tá? Então, você carece, por exemplo, de os Estados Unidos, como exemplo. E eu tenho a fluência em inglês, mas eu não a pratico. Ou seja,
Eu não tenho a fluência 100%, né? E alguém para conversar comigo sei lá, na Broadway. Tá? E aí começa a conversar comigo, como eu estou conversando com vocês aqui. E simplesmente eu vou falar, perdão, né? Excuse me, perdão. Repeat, please. I can understand. Ou seja, né? Por favor, repete, eu não entendi. Por favor, mais devagar, né? Por quê? Porque a gente necessita de fazer a leitura labial para entender. É a mesma coisa que acontece com eles, né? Então, quanto mais pausadamente você falar, se você gesticular, tentar gesticular da forma mais genérica possível, tá? Se você não conhece Libras, né? Então, às vezes, dependendo, você pode acabar fazendo alguma coisa, algum gesto, alguma comunicação não verbal que pode gerar um desconforto para a pessoa ou para você, né? Então, esse foi um pouco do aprendizado, né, que eu tive a respeito dessa questão, né? Depois de trazer, né, essa conceitualização toda que você trouxe para o público, como que você acha que isso acontece dentro do departamento de assistência? Porque, afinal de contas, existe senso comum, a ideia de que pessoas que trabalham com TI são mais reservadas, são mais tranquilas, comunicam mais internamente, né? Em contrapartida, o Departamento da Tecnologia da Informação e Comunicação, então acaba sendo paradoxal essa ideia, né, Roger? Como que dá para a gente contextualizar isso daí? Eu acho bacana, porque assim, a gente já vai dar vários outros exemplos que eu quero falar a respeito da tecnologia com a comunicação não verbal, tá? Mas eu quero chamar um ponto aqui de um outro exemplo que eu quero dar, que remete a um exemplo prático hoje dentro do DTIC. Por exemplo, eu e o meu chefe, gestor, supervisor, líder, né? E eu acho muito bacana, né? Trabalhando lá na divisão de BI e dados, né? Do DTIC, que eu, por várias vezes, eu me peguei, né? Precisando tirar alguma dúvida, até mesmo falar sobre alguma demanda com ele, né? E eu sento basicamente a uns 20, 25 metros dele. Tá? Existem umas 2 ou 3 ilhas de mesa entre nós. E só que eu sento aqui, assim, e basicamente ele está um pouquinho aqui à minha direita, lá no fundo, né? Então, eu só dou uma estendida na cabeça para o lado para dar aquela verificada se ele está mais tranquilo, sem um fone de ouvido, algo do gênero, ele pode estar em alguma reunião. Eu dou uma olhada assim, e geralmente quando eu faço assim, se ele está mais tranquilo, ele já olha para mim na hora. E quando ele olha, eu só faço vou narrar agora a comunicação através de gestos, né? A comunicação não verbal que eu faço com ele. Eu só faço assim, ó. Ou seja, tem um minutinho, um pouquinho de tempo para a gente bater um papo. E aí ele só faz assim, ou depois, né? Então, olha só, aí geramos uma comunicação não verbal. E não saiu uma palavra da minha boca e na dele. Então, né, literalmente, não verbal. Com relação ao público, você teria um exemplo interessante para nos trazer, Roger? Com relação a... Perdão, não entendi. O público atendido, os servidores, aos aposentados, né? Nós temos muitos aposentados que comparecem na nossa divisão, no nosso departamento, querendo tirar alguma informação. Então, não só falando dos servidores, né? Mas o público em geral que frequenta o Tribunal de Justiça. Você tem algum exemplo para dar? Você acabou de dar um exemplo aí com relação ao seu chefe, colegas de trabalho, e ao público externo. Não, exemplificando uma coisa que acontece direto lá para qualquer pessoa que trabalha dentro do tribunal ou não e tem informação. Por exemplo, na recepção do palácio, as pessoas não sabem que para entrar por ela precisa
adentrar o estacionamento. Então, muitas vezes, tu vai conversar com uma pessoa, onde é que fica a recepção e tal, e você fala, ó, você pode entrar aqui no estacionamento, você vai chegar em frente aos mastros das bandeiras, você vai olhar para a sua direita, vai ter uma porta de vidro que tem a entrada ali, com uma porta automática. Então, ali tem o detector de metal e o balcão de recepção. Veja, né? Então, além da comunicação verbal, eu utilizei a comunicação não verbal. Por quê? Porque eu gesticulei, eu mostrei. Você vai aqui, olha o mastro das bandeiras, à sua direita, entendeu? Eu tive uma comunicação verbal e não verbal ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu usei de uma técnica para auxiliar a outra. Tá certo, Roger. Conta para mim, você percebe falha de comunicação não verbal dentro do canal? Porque a gente vê várias justificativas, né? Ah, foi uma falha de comunicação, ah, não aconteceu porque não se comunicaram e tal. Esse fenômeno ocorre na comunicação não verbal? Cara, isso em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Eu vou ser bem sincero. Um exemplo muito prático e até então muitas pessoas não dão bola. Mas, por exemplo, se eu não conheço você e você é uma moça, uma senhora, uma mulher, né? E eu estou te conhecendo. Se você, como mulher, me estende a mão, com o braço esticado, quer dizer que você está me dando uma comunicação não verbal de que você está aberta a uma comunicação, né? Comigo ali. Para nos conhecermos, para trocarmos ideia, né? Batermos um papo referente a alguma coisa profissional ou não. Esse simples fato de você, olha a comunicação verbal que interessante, de eu estender o braço, eu estou delimitando um espaço que eu não quero que você invada. Ou seja, se uma mulher estende o braço para você, para te cumprimentar, você não precisa ir dar beijinho, abracinho, porque ela deixou explicitamente, né? Ó, eu tenho o prazer em te conhecer, mas vamos manter uma distância coerente, né? Para que eu não invada o seu espaço, nem você o meu. Outra coisa que eu acho muito, muito legal também comentar a respeito de mulheres e homens, quando estão se comunicando, da questão não verbal, é o seguinte. Não é fácil a gente lidar com essa questão que eu vou puxar, mas, por exemplo, estou eu e você trabalhando, você como uma mulher e eu como um homem, ou vice-versa. Se somos colegas profissionais, não que eu tenha, ou você, dado a permissão, né, de contato físico. Mas o bacana da comunicação não verbal é que se a gente não ter essa intimidade de contato físico, eu não preciso te tocar para falar, eu não preciso pegar no seu braço, no seu ombro, te dar um abraço, entendeu? Pegar no joelho, entende? Esse tipo de coisa é complicada de a gente conversar, né? Porque são alguns sinais de alerta para a comunicação não verbal, né? Não se tornar uma comunicação uma questão de violar, né? A gente chama de comunicação violenta, né? Ou não violenta, que é a questão de você não violar algo da outra pessoa, ou seja, o espaço, a intimidade, enfim, né? Alguns exemplos. É para a gente diferenciar uma violação de comunicação verbal, uma violação de comunicação não verbal, Roger? Não entendi, perdão. Teria como a gente diferenciar uma violação do espaço da comunicação verbal para a comunicação não verbal? Você teria um exemplo de violação de espaço de comunicação verbal? Uma violação de espaço de comunicação verbal é simplesmente eu estar no meu recinto de trabalho, verbal, tá? E o ambiente do DETIC é um ambiente mais silencioso. Então, um exemplo é eu chegar e
começar a falar em voz alta, da gargalhada. Ou seja, é um ambiente profissional e um ambiente mais calmo. Eu estou violando o espaço, o bom senso do local, entendeu? Agora, a questão de comunicação, né, não verbal está sendo violada, exatamente essa que eu coloquei. De, se nós estivéssemos próximos agora, e eu fosse um homem e você uma mulher, eu não te conhecer, te cumprimentar pegando na mão, 3 beijinhos no rosto. Eu sou gaúcho, sou nascido em Porto Alegre, criado no Rio Grande do Sul. Nós temos muito isso lá. Só que é uma questão de costume, tá? É regional. Agora, veja bem, eu cheguei aqui em Curitiba, no Paraná, com este costume. E veja, eu fui muito prejulgado, tá? Por causa que, tá dando 3 beijinhos na menina ali, tá dando 3 beijinhos na menina lá. Não é um beijo, na verdade é só um negócio de cumprimento, né? Mas aí, sabe, eu percebi nos primeiros 6 meses aqui que, principalmente as mulheres, elas começaram a se afastar um pouco de mim. Eu falei, poxa, estranho, né? E aí um dia um amigo meu comentou comigo, Roger, aqui a gente não tem o costume, no máximo é um beijinho no rosto ali e tal, acabou. Eu falei, sério? Eu falei, eu não sabia, então deve ser por isso. Eu pensei comigo, não nem comentei com ele, né? Eu falei, deve ser por isso. Então, veja só, é um costume regional do Rio Grande do Sul, tá? Mas veja bem, aqui não é. Ou seja, eu fazendo isso, eu estava violando, né, uma determinada cultura regional. a comunicação não verbal entre eu e as mulheres, ou entre eu e os homens, enfim, né? Então, a conclusão que a gente pode chegar aí do tema é que, independente da região ou do país que nós estamos, nós temos um idioma que prevalece, mas em toda a cultura nós temos uma segunda língua. E até os dias de hoje está um tanto quanto velada para a população. Exatamente. Bom, vamos lá. Eu queria tocar num ponto agora, antes de a gente concluir, que foi quando eu toquei no assunto a respeito de tecnologia com comunicação não verbal. Veja que interessante. Eu gosto de ressaltar, acho muito importante. Tá? Na comunicação não verbal, tá? Nas principais redes sociais, de streaming, de tecnologias em geral, eu vou dar alguns exemplos. YouTube. Você conhece o botão do like? O botão de compartilhar, que é uma setinha? O sininho para as notificações? O inscrever-se? Também. Então, esses botões são uma forma de comunicação não verbal. Tá? Outro exemplo interessante também vem, vou dar o exemplo do LinkedIn, onde há vários botões de interação, tá? De comunicação não verbal nos posts, que gostei, apoio, aplausos, né? Amei, interessante, genial, divertido. Então, há várias interações de comunicação não verbal ali, né? Interessantíssimo o teu exemplo, Roger, até porque a gente não percebe, eu fui me dar conta só agora, confesso, e no próprio Teams, né, a gente vai lá, faz um joinha, ou gosta de alguma coisa, põe um coração, reações essas que foram para o WhatsApp. É interessante a gente pensar que a comunicação não verbal, até mesmo por conta da sociedade nos dias de hoje, muita correria, e todo mundo trabalhando em casa, e trabalhando na empresa, e isso vai bem tudo. A comunicação não verbal, ela vem tomando conta. A gente falou da predominância de idiomas e regiões, e essa questão dúbia, né, de ter um outro idioma que seria a comunicação não verbal. Se a gente parar para refletir, e talvez deixar para os nossos ouvintes essa reflexão, né, o que está se tornando, na verdade, prevalente nas regiões, nas culturas, é a própria comunicação não verbal, né? O nosso idioma nativo resta para uma... O que você tem a dizer aí para a gente, Jorge? Então, você tocou no WhatsApp, eu achei muito legal, porque eu até tinha anotado aqui.
Veja só, no WhatsApp, nós temos algumas formas de comunicação não verbal também. Os emojis, tá? Os GIFs, os sticks, né? Que o pessoal muito intimamente, um monte de meme, etc e tal, e reações a qualquer mensagem recentemente implementado, né? Assim como perdão, silenciar mensagens de determinado contato ou grupo. Esse ato de você silenciar as mensagens, você está mostrando que você tem uma comunicação não verbal ali implícita, que você não está afim de ser incomodado naquele momento, ou por aquela pessoa, ou por aquele grupo, né? Não que outras pessoas vão saber disso, mas aquilo vai te lembrar toda vez que você olhar no WhatsApp que aquele povo está silenciado, ou aquela pessoa. Então, por algum motivo, você silenciou e isso está te comunicando a ti mesmo, não verbalmente, de que você fez aquilo. E também outra, para finalizar e deixar o pessoal para refletir a respeito da comunicação não verbal, eu acho muito interessante. Com chamadas, ligações, né? É o melhor exemplo de CNV, né? Que é a comunicação não verbal. Por exemplo, se você recusa uma chamada, né, uma ligação de alguém, você está simplesmente, tá, deixando claro, através da comunicação não verbal, para quem está te ligando, que você não está podendo falar, não quer falar com ela, não quer falar naquele momento, ou etc. E é um etc bem grande aqui, né? Porque podem existir N motivos a respeito da sua comunicação não verbal de não querer falar com aquela pessoa, né? Então é isso, eu agradeço a participação, desejo muito sucesso para você e qualquer coisa pode nos fazer um novo convite. Poxa, Roger, em nome da Divisão da Gestão de Competências do Tribunal de Justiça, Departamento de Recursos Humanos, eu agradeço o aceite do seu convite e fica a reflexão para o pessoal aí, né, cara? A comunicação não verbal, ela vem tomando um espaço. Talvez nós não estamos tendo consciência deste espaço. Precisamos dar um espaço para este tema, né? Muito interessante, agradeço sua presença, tenho certeza que todos os nossos gostaram do nosso papo. E quem sabe aí você não é convidado para mais algum tema, né, meu querido? Estamos à disposição. Forte abraço. Valeu, Roger. Um abraço e a todos uma excelente semana. Até logo. Tchau, tchau. Feriado, pessoal.